Noite, você que nos acompanha também pela rede. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 14 ao verso 26. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua Palavra e podermos ler de forma pública e poder estudá-la. Que o Senhor nos ajude para que o Senhor aplique a Tua Palavra em nossos corações, edifique, Pai, as nossas vidas e salve também, Pai, aqueles que necessitarem de salvação. É em nome de Cristo Jesus que eu oro ao Senhor e agradeço. Amém. O tema da mensagem é: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Nós vamos hoje estudar esse texto de Tiago, onde muitos podem dizer que ele é um texto conflitante com os ensinos do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que a salvação é pela fé somente. E agora lemos aqui Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. Vamos ver então que o apóstolo Paulo e Tiago, eles não estão um de frente para o outro, um lutando com o outro. Pelo contrário, eles estão de costas um para o outro, lutando contra inimigos em comum. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai entender, que eles estão não lutando um contra o outro, mas eles estão lutando juntos contra alguns falsos ensinos. Porque muitos, de um lado, são extremistas, onde
querem conquistar a salvação pelas obras. Então o apóstolo Paulo combate isso. E por outro lado, alguns acreditam que, já que a salvação é pela fé somente, então eu não preciso me aplicar às boas obras. Outro extremo. Então Tiago combate nessa frente. Nós veremos então que no nosso estudo, no nosso momento aqui, 3 pontos que nos ajudarão a entender as lições que estão sendo ensinadas por Deus a nós neste texto. Primeiro, nós estabeleceremos uma fundação para que nós possamos colocar os nossos pés com tranquilidade e não venhamos afundar. Então, primeiro ponto, a gente vai estabelecer o alicerce. O segundo ponto, nós veremos que a fé, há uma fé que condena, que é a fé infrutífera. E, por fim, concluiremos vendo a fé que salva, que é aquela que produz uma vida piedosa. Vamos começar então pelo fundamento, pela fundação. 1. Fundação. Você sabia que a maioria dos problemas estruturais de uma casa e de um edifício, de um prédio, está relacionado à fundação? Certa vez estava com a Aline, minha esposa, e com meu pai e com a minha mãe na Orla de Santos. E uma coisa impressionou a gente. Se você observar os prédios da Orla, eles são todos tortos. Se você ainda não teve a oportunidade, quando você estiver por lá, olhe para os prédios. Isso intrigou a gente. Dava uma aflição ver aqueles prédios inclinados. E sabe por que eles ficaram assim? Por causa da fundação. Fundação rasa, solo arenoso e solo composto por argila frágil. Eu tive também a oportunidade de construir a minha casa. Primeiro foi necessário aplanar o terreno, depois cavar para fincar as colunas e sapatas. Foram colocadas as ferragens foram amarradas e isso tudo foi concretado. E quando eu vi, uma boa parte do dinheiro já tinha ido e você olhava e você não via nada. Mas talvez você não tenha tido a oportunidade de construir, mas você comprou um apartamento na planta e você ansioso, toda semana você passava na frente da obra e falava, eu quero ver qual é o estágio da minha obra. E se passaram meses, talvez ano, e você não viu nenhuma parede de pé. Sabe por quê? Porque eles estavam ainda na fase da fundação. Sabe por que muitos ensinos errados entram na igreja? E sabe por que muitas vezes nós nos deixamos levar por uma diversidade de ensinos falsos? É porque a gente não está com a fundação bem feita. Ao lermos o texto de Tiago, precisamos estar bem alicerçados. Porque se você não estiver bem alicerçado, você vai entender tudo errado. Então, qual é o alicerce que precisamos estar bem firmados? Precisamos estar alicerçados sobre o que é a fé. Precisamos estar alicerçados
no que diz respeito como somos salvos e o que são as boas obras. O que é a fé? Como nós podemos ser salvos? E o que são as boas obras? A fé é crer, é ter certeza, é ter convicção sobre algo. Nós somos salvos pela fé, por meio da fé em Deus e em seu Filho Jesus. Cremos no sacrifício de Jesus, que morreu por nós na cruz para nos dar o perdão dos nossos pecados. Somos salvos pela fé. Pela fé somente, como diz Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não há em nós obras, não há em nós atos de justiça, não há em nós obras suficientes para que possamos apresentar diante de Deus e sermos justificados por Ele. Nossas obras são como trapos sujos da imundícia quando comparadas à obra que Jesus realizou na cruz. Então, este é o ponto mais do que ratificado, mais do que certo nas Escrituras, que nenhum homem será salvo pelas obras, mas que nós seremos salvos somente pela fé na obra que Cristo realizou. E agora que nós sabemos o que é a fé, sabemos como somos salvos, eu pergunto, o que são as boas obras? As boas obras são atos práticos, não teóricos, práticos, atos práticos de amor que suprem as necessidades das pessoas. Boas obras são atos práticos de amor que suprem as necessidades das pessoas. São atos de obediência a Deus e a sua palavra. Boas obras são atos de justiça, de amor e de misericórdia. E voltando ao mesmo texto de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 10, ou do 8 ao 9, nós vimos que as obras elas não salvam. A salvação não vem das obras. E por que não vem delas? Porque nenhum homem e nenhuma mulher possa vir a se gloriar diante de Deus. Mas então, onde entram as obras na vida do crente, do cristão salvo? O verso 10 diz: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras foram preparadas por Deus. Para quê? Para que todos aqueles que nasceram da fé em Cristo andem nela. Todo verdadeiro crente, ele deve andar em boas obras. Essa é a fundação estabelecida na fé. A fé é a fundação na qual a vida do crente é construída. A vida do crente é a edificação, são as paredes e os cômodos. E as obras são tudo aquilo que se coloca dentro da casa, que torna a casa aconchegante, bela, prazerosa de se estar. A fé, a fundação. As nossas vidas, as paredes e os cômodos. E as boas obras, aquilo que traz
a beleza para aquela casa. Em outras palavras, as boas obras são frutos e não raiz. Entendeu isso? As boas obras são frutos e não raiz. O fruto existe se há raiz na árvore. Se não há raiz na árvore, o fruto não existe. Vem a fé primeiro. Somos salvos por meio da fé. E as obras são as evidências de que a fé que temos é uma fé verdadeira que salva. É como um pai que anda de mãos dadas com o filho. O pai é a fé, o filho são as obras. É como um pai que anda com o seu filho de mãos dadas. O filho só existe por causa do pai. Mas eles andam de mãos dadas. Eles não são inimigos, mas eles são amigos. Então, estabelecemos o fundamento. Tiago e Paulo, eles não estão conflitando os seus ensinos, mas um está complementando o que o outro ensinou. E eles estão juntos lutando contra ensinos extremos que fogem da palavra de Deus. Eu quero trazer a você a reflexão, então. Se você se denomina um cristão, eu pergunto, como é que você chegou a Cristo? Você chegou pela fé a Cristo ou pelas obras? Você é um salvo? Pense nisso agora e responda para si mesmo. Como você chegou a Cristo? Pense nisso e responda. Busque em sua memória. Você é um salvo? Se sim, a pergunta que faço: você é salvo porque você creu na obra que Cristo fez ou porque você considera que fez algumas boas obras para merecer? Se a resposta for: eu cheguei a Cristo pela fé e sou salvo porque Cristo fez o que precisava ser feito para eu ser salvo, então você começou bem. Mas se a sua resposta for: eu cheguei a Cristo pelas minhas obras, porque eu guardo a lei, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço mal a ninguém, eu digo a você que você começou muito mal. Porque a sua fundação não foi realizada na fé. E se ela não foi realizada na fé, ela foi realizada nas obras, então a sua vida irá desmoronar. Muitas pessoas chegarão no último dia acreditando que seriam salvas pelas suas obras. E diante de Deus, as suas obras irão desmoronar, porque elas não foram colocadas sobre a fundação que é a fé. A fundação foi colocada e agora vamos ao segundo ponto, a fé que condena. Verso 14 de Tiago diz: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Agora que estabelecemos o fundamento, uma vez que a fundação foi colocada, eu convido a todos a realizar uma validação. Se você diz que tem fé, quero que você valide agora
se a sua fundação é de fato a fundação verdadeira. Veja o que Tiago diz no verso 14. Meus irmãos, qual utilidade tem a fé professada de alguém se ela não for seguida de obras? O termo usado não é se alguém tem fé. Veja o verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém tem fé? É isso? Não. Que proveito há se alguém disser que tem fé? Consegue entender que ter e falar são duas coisas distintas? Você consegue entender isso? Que ter e falar são coisas distintas? Porque você pode falar e não ser. Como você pode não falar e ter? Já ouvi muitas histórias de pessoas que foram comprar um carro numa concessionária, ela foi de chinelo e short. Ela não falou para ninguém que ela tem. Mas ela tinha dinheiro para comprar. E muitas vezes ela foi rejeitada. E às vezes você vê pessoas que falam que tem, que pode, mas a conta está zerada. Então, ter e falar são coisas distintas. Aqui é colocado, se alguém disser que tem fé. Quero que preste atenção nessas palavras. Se você disser que tem fé e a sua fé for estéril, essa fé pode salvar você? A resposta é não, porque esta é uma fé falsa. É a fé falsa que é estéril. É a fé que não produz nada. Essa fé não pode ser a fé verdadeira. A fé falsa, ela é caracterizada pela falta das boas obras. A fé falsa, ela é infrutífera. Você sabia que as obras não é só vir uma vez na semana na igreja? Você sabia que as obras não é só pregar? Você sabia que as obras não é só cantar? Você sabia disso? Estas coisas que eu acabei de dizer fazem parte da vida cristã e também agradam a Deus, mas há muitas formas de praticar boas obras e geralmente elas não serão praticadas aqui. Há muitas formas de praticar boas obras e muitas delas nós não vamos praticar aqui. Nós vamos praticar no nosso dia a dia, lá fora. As obras são atos práticos de amor que suprem as necessidades das pessoas que nos cercam. Pessoas que nos cercam diariamente. Verso 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você se denomina um cristão, você frequenta uma igreja, você é até membro dela. Você professa com a sua boca que você é um crente. Você se veste como um crente, você tem uma Bíblia, você foi batizado. Aí você se depara com um irmão ou com uma irmã que tem falta de roupa ou de mantimento básico. Você se depara com um
irmão necessitado. Você vê a situação e ao invés de agir, você diz: vá em paz. As boas obras são atos práticos. Mas aqui, você vendo a situação, você diz: vá em paz. E daí, diante de uma necessidade evidente e real, você se omite a ajudar. Isso é certo? Isso é certo, irmãos? Que proveito tem as suas palavras vazias sem ação? Não há nenhum proveito, porque palavras vazias são inúteis. Assim também a fé estéril, sem obras, é uma fé nascida morta, inútil para salvar. Você ajudou alguém essa semana? Seu olhar atento, ou está atento para as necessidades dos outros? Ou você só se preocupa com as suas necessidades? Você é uma pessoa que onde chega você quer ser servida? Ou você quer servir? Você se preocupa mais com você? Com os seus? Ou você se preocupa com os outros? Você quer que te agrade? Você quer que façam o que você deseja? Você quer ser servido? Ou você está disposto a servir, sem receber nada em troca? O que move as suas intenções? Porque a intenção também é importante. Você pode até, eventualmente, fazer. Mas eu pergunto, por que que você fez? Qual a intenção do seu coração por trás de fazer? É para que pessoas olhem para você e se agradem de você? Ou a sua intenção é o amor, a compaixão e a misericórdia? Sua fé é viva ou é uma fé morta? Os cristãos de hoje estão longe de ser os cristãos da igreja primitiva. Porque na igreja primitiva fala que eles viviam em união, eles vendiam as suas propriedades e repartiam conforme era necessário. Sabia que na Bíblia temos algumas pessoas que tinham fé morta? Judas era uma delas. Ele era um apóstolo, andava com Jesus, andava com o povo de Deus, mas não tinha compaixão por seus irmãos e nem pelos pobres. João 12, de 3 a 6, diz assim: Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ele ficou indignado com Maria derramando unguento sobre os pés de Jesus. Ele falou: para que esse desperdício? Você poderia pegar esse unguento que é caro, você poderia vender, e o dinheiro você poderia dar aos pobres. Palavras vazias, porque olha o que diz. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão
e tinha a bolsa. Era o tesoureiro. E ele tirava dali o que se lançava. Um exemplo de alguém que andou com Jesus, tinha nome de apóstolo, tinha palavras bonitas, mas era uma fé vazia e infrutífera. Lembro-me de uma história de uma rainha que ela foi levada a um teatro na época ainda que existiam as carruagens. E segundo o biógrafo, a rainha foi assistir essa peça e essa rainha chorou do início ao fim. Do começo ao fim foi comovente, foi triste. Ela realmente se envolveu com o espírito da peça e chorou durante toda a apresentação, emocionada. Isso na época das carruagens. Então ela saiu do teatro para entrar na sua carruagem. Era uma noite muito fria de inverno e ela havia deixado seu cocheiro, aquele que cuidava da carruagem, ele ficou lá fora. Onde ele deveria estar. Ele não pertencia à sua classe de nobreza. Ela o encontrou congelado, morto. E segundo o biógrafo, ela não derrubou uma lágrima. Ela chorou a peça inteira, mas quando viu um servo dela morto, congelado, ela não derrubou uma lágrima. É incrível como as pessoas conseguem chorar por ficção, mas não por realidade. Você já reparou nisso? As pessoas choram com filmes, mas não têm misericórdia e compaixão com o seu próximo. Quando vem alguém em uma situação de extrema necessidade, permanecemos completamente indiferentes. Porque não sou eu que está lá. Permanecemos completamente indiferentes porque não sou eu quem está lá. Não é um dos meus que está lá. Porque se fosse, eu teria misericórdia. Verso 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, faz bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aqui está o desafio. Uma pessoa diz que tem fé e a outra pessoa, ela vive a fé. Como pode ser evidenciada a fé verdadeira? A resposta é pelos seus frutos. Como nós sabemos se a nossa fé é uma fé verdadeira? É se a fé que temos, ela produz boas obras. A fé que condena, ela é falsa e ela é demoníaca. A fé demoníaca é a fé infrutífera. Veja que o texto compara uma fé infrutífera a uma fé de demônios. Porque os demônios creem e eles temem, mas eles não obedecem. A fé nominal sem obras é uma carcaça sem vida, não é um homem. A fé que não produz boas obras é uma carcaça morta, não é a fé cristã genuína.
Assim como o sol produz calor e luz, a verdadeira fé produz boas obras. De sorte que o resultado dessa fé são as boas obras, obras de amor, caridade e misericórdia. Nossa fé, para ser verdadeira, ela deve transcender o intelecto. Guarde isso. A nossa fé, para ela ser verdadeira, ela tem que ir além da nossa mente. E ela tem que fluir em nosso corpo e transformar-se em obras. O último ponto, a fé que salva. Verso 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aqui, a fé que salva, e ela tem o nosso primeiro exemplo de fé que salva. É a fé que foi vista em Abraão. Um homem que ouviu a voz de Deus, ele creu, sem ver aquilo que poderia vir diante dele, mas ele creu em Deus e ele saiu da sua terra e foi para o lugar que Deus determinou. Deus disse a ele que ele seria pai de muitas nações, mesmo em idade com Sara não podendo ter filhos, então eles, na velhice, têm um filho chamado Isaque, e quando ele tem o seu filho, Deus prova sua fé dizendo, vai e sacrifica o seu filho. E ele, sem questionar a Deus, pega o seu filho, leva ao monte para sacrificar o seu filho. Então Deus intervém. Deus provou a fé de Abraão. Tiago 2:23 diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Esse conjunto de versículos, lemos o 21, o 22 e o 23. Ao invés de começar pelo 21, nós vamos pelo 23 e vamos voltando. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Tiago concorda. Concorda com o que Moisés diz, que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Tiago também concorda nesse verso 23 com o que Paulo disse em Romanos capítulo 4 e em Gálatas capítulo 3, verso 6. O que lhe tornou justo foi o que? Tiago diz, a fé. A fé o tornou justo. Não foi as obras, foi a fundação que o tornou justo, a fé. A fundação que a fé permitiu erguer as paredes. O verso 22. A fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé gera obras. E a obra confirma a fé. A fé gera obra e a obra confirma a fé. Elas cooperam entre si. Cooperar. Elas trabalham juntas. E a fé gera a obra confirma a fé, que gera mais obras, que confirma mais ainda a fé e se torna
um círculo sem fim de cooperação. O verso 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. O segundo exemplo de fé genuína que é citado aqui é o exemplo de Raabe, que era uma prostituta. Sua história está em Josué 2, quando Josué manda 2 espias para espiar em Jericó. Então esses espias se escondem na casa de Raabe. O rei de Jericó manda seus soldados até a casa de Raabe. E Raabe coloca a sua vida em risco para salvar os servos de Deus. Foi tão marcante essa ação dela que ela foi incluída em Mateus capítulo 1 e ela faz parte do livro de gerações de Jesus. Sua fé foi seguida de compaixão pelos espias. Ela colocou a sua vida em risco pelo bem de outros. Ela teve compaixão. Poderia também aqui citar Zaqueu, que se converteu e ele disse: se eu tenho defraudado alguém, devolverei 4 vezes mais a quem eu defraudei. Ele era um cobrador de impostos e sempre cobrava mais. Quando ele se converte, ele se compromete a devolver com juros o que ele tomou. Também podemos lembrar da discípula chamada Dorcas em Atos 9:36, que diz que em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela usava o conhecimento de costura para ajudar as viúvas, até que um dia ela morre, devido ao agravo de uma doença. Pedro vai até o local do seu corpo, e ali ele é cercado por viúvas que, chorando, mostravam a ele as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando Dorcas estava com elas. A fé que salva é a fé verdadeira. E a fé verdadeira é aquela que age através do amor. A fé que produz a compaixão e a misericórdia. É a fé com obediência. É a fé produtiva. É a fé cheia de boas obras, cheia de frutos. É a árvore que está de pé com raízes profundas, que produz frutos. Quando morrermos, estarão lá como aquelas viúvas, segurando as túnicas que fizemos, parafraseando, estarão lá se lembrando das obras, das boas obras que fizemos, ou estarão lá dizendo: este homem aí e essa mulher aí foram pilantras, deviam às pessoas, eram egoístas, eram trambiqueiros, era encrenqueiro, era fofoqueiro, ia para a igreja, mas não ligava para a sua família. As pessoas que estarão lá no dia que morrermos estarão segurando túnicas que fizemos?
Eu quero ser um instrumento de Deus. Então peça para Deus pessoas para você ajudar, que Ele vai mandar. Você já orou assim? Já pediu isso ao Senhor? Nossa vida deve adornar o Evangelho. As boas obras, elas trazem beleza ao Evangelho. Vivamos de forma que as pessoas, mesmo que elas discordem da religião, elas possam dizer: eu aprecio essa pessoa e ela é de verdade um servo de Deus. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de religião, mas aquela pessoa, ela é um crente e ela é um servo de Deus. Vivamos assim. Você vai ajudar alguém essa semana? Quem é que você vai ajudar? Eu não estou falando da igreja realizar uma ação social, como foi feito ontem. Isso é muito bom, irmãos. Mas o que a Bíblia aqui está ensinando são obras individuais. Sou eu e você no dia a dia, quando ninguém está vendo. Nós estamos atentos para as necessidades das pessoas que nos rodeiam. Já vi muitas pessoas boas, ou já vi muitas pessoas boas demais para cobrar. Eu preciso ser amada, eu preciso ter atenção, eu preciso de uma visita, eu preciso de uma ajuda. São boas para cobrar, mas você que cobra, o que você tem feito para os outros? Sirva a sua casa. Comece servindo a sua casa. Aquele que não tem cuidado, olha o que a palavra de Deus diz, aquele que não tem cuidado dos seus e dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Porque às vezes a gente quer ajudar o outro, mas a gente não faz nada pelos nossos, que estão dia a dia conosco. Nós ajudamos o próximo, mas não ajudamos aqueles da nossa própria casa. Mas também há o inverso. Há aqueles que só pensam na sua própria casa. Se não for a minha família, eu não faço. Porque a minha família é a minha família. E o resto é resto. Sirva os seus irmãos na fé. Porque a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos irmãos. Eu sirvo a minha família, eu sirvo os meus irmãos. Sirva ao seu próximo também. Mas quem é o meu próximo? Todo aquele que precisar de você. E quando essa pessoa cruzar com você. Concluímos, você tem a fé ou diz que tem fé? Qual das duas você é? Você diz que tem fé? Ou você de fato tem a fé? A sua fé é de qual tipo? É a fé que salva ou a fé que condena? É a fé que salva, que é frutífera, que resulta em boas obras? Ou é a fé que condena, que é a fé só de intelecto, que não gera obras,
que é comparada à fé demoníaca. Se for a fé que salva, amém. Mas e se for a fé que condena? Se você chegar à conclusão hoje que a fé que você tem não é a que salva, é a que condena, eu sugiro que você se converta. Hoje. Sabia que o caminho da omissão é o caminho do inferno? Encerramos aqui em Mateus 25, o verso 31 em diante diz: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e o Senhor virá no tempo do juízo, reunindo todas as nações e separando uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E certamente essa é a divisão dos homens para entrar no reino e para serem excluídos do reino. As ovelhas vão para a direita, os cabritos vão para a esquerda. E a palavra diz assim: o rei diz aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque vocês creram. Não diz isso. Mateus, capítulo 25. Diz assim: o motivo pelo qual vocês estão vindo para o reino é porque eu estava com fome. Eu estava com fome e vocês, o quê? Vocês me deram de comer. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês me visitaram. E os justos dirão ao Senhor: quando foi que fizemos isso a ti? Quando foi que fizemos isso? Quando te vimos com fome, te alimentamos, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo e na prisão, e fomos te visitar? E o rei responderá assim: em verdade vos digo, sempre que o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eis a questão: as pessoas que entram no reino não são aquelas que simplesmente dizem ter fé, mas são aquelas que têm a fé e a sua fé se manifesta em verdadeira compaixão. Que Deus abençoe então a sua palavra.